Muito bem, igreja linda e amada, nós já nos cumprimentamos ainda há pouquinho, por ocasião da oferta missionária, já saudei a amada igreja, os visitantes, os internautas que conosco interagem, todos foram, portanto, saudados nesta noite. E agora, dando continuidade, nós queremos anunciar essa temática de hoje, que é Deus abomina a falsa adoração. Deus abomina a falsa adoração. Então vamos com muito, apesar de parecer vagaroso, mas com muita cautela, para que tenhamos a dimensão exata dessa palavra. Deus abomina a falsa adoração. Eu inauguro com uma palavra que está, e você ouça com atenção, o internauta que está em casa também, que está no livro do profeta Malaquias, é o último livro do Velho Testamento, Malaquias capítulo 1, versículos de 6 a 8. Malaquias capítulo 1, versículos de 6 a 8. Então vamos lá? Fiquemos e estejamos atentos. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificar-te, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Deus vivo, glorificado e exaltado seja o teu grandioso nome. Nesta noite em que o maior nome é o teu, a tua presença é a primazia, é a prioridade nossa. E por isso aqui congregados estamos em teu nome, com a tua presença majestosa. O que ligarmos aqui, Senhor, tu entre nós ligarás na glória. E o que desligarmos aqui, segundo a tua palavra, tu que estás conosco, desligarás nos céus. Obrigado, Pai Santo, por esse momento de 5 minutos de oração, por essa linda e gloriosa ministração, por esses lindos e gloriosos louvores. E agora capacita-nos também para que tenhamos, Pai, a mesma desenvoltura, o mesmo pique do teu ministério de louvor aguerrido, que já trouxe nesse momento aqui a tua glória entre nós, e que nós possamos dar continuidade a essa glória já presente mediante o teu ministério de louvor. E assim te bendizemos e te glorificamos em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, em primeiro lugar, para que tenhamos a dimensão do que lemos, essa palavra ministrada pelo Malaquias, pelo profeta Malaquias, ungido pelo Espírito Santo, portanto, o Espírito Santo de Deus ministrou uma palavra à igreja. Ela é uma palavra destinada aos sacerdotes, à liderança. Deus não estava aqui falando com a membresia, Deus estava aqui falando com os sacerdotes, com a liderança, com aqueles que eram responsáveis para servir o alimento ao povo. Então eu começo só para que nós relembremos ao filho, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se sou o Senhor, com S minúsculo, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Somos conhecedores de que a mesa do Senhor está representando a casa do tesouro. E na casa do tesouro deve ter e deve haver alimento saudável para o povo.
sem erva daninha, alimento salutar, alimento palatável, alimento deleitoso para que o povo se espraie, viva em pastos verdejantes, comendo e vivendo a palavra de Deus. Porém, ele diz que esses sacerdotes servem no altar dele pão imundo, alimento imundo, alimento sem a base bíblica, alimento sem os fundamentos divinos, alimento sem a verdade de Deus, pão imundo. E eles cinicamente questionam o Senhor, questionam o profeta: em que temos nós te profanado? Em pensares ou em pensardes, a mesa do Senhor é imunda. Irmãos, a mesa do Senhor é limpa, ela serve a casa do tesouro, a membresia, pastos verdejantes, palavra de Deus viva. E ele então traz uma figura velho-testamentária, que está no versículo 8, quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, ou te será favorável, diz o Senhor dos exércitos. Antigamente, para que fosse expiado, reparado o pecado do povo, o povo oferecia animais no altar, o sumo sacerdote recebia aquela oferenda, adentrava e era recolhida para o sacrifício. E aqui o Senhor está falando em animal cego, em enfermo, coxo, e alguém diria: mas para lá, pastor, hoje em dia nós não temos mais isso. Nós não temos um animal doente, coxo, não temos mais ofertas danificadas. Eis aí a questão: temos sim. Quando eu digo temos sim, eu me coloco no meio de um povo que provavelmente está à mercê e propício a isso. Tudo que eu ofereço para Deus, se o meu louvor for manco, se a minha adoração for falsa, se os meus rogos, súplicas e colocações a Deus forem enfermas, eu continuo oferecendo a Deus um sacrifício insignificante. Ele é o Criador dos céus e da terra, ele é Senhor absoluto de nossas vidas, e quem nele assim crê tem a vida eterna. E se ele é o nosso Deus, nós vamos oferecer a ele o melhor e do melhor que tivermos, em adoração, em sacrifícios de louvor. O verdadeiro sacrifício de louvor, a palavra de Deus diz, são lábios que confessam e pronunciam o seu nome. Muito bem, dando continuidade, aí ainda em Malaquias, capítulo 1, do 9 ao 10, o Senhor arremata dizendo: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que isso, ou para que em vão não acendesseis debalde em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Então, sacerdotes que se esquecem do meu nome, tomara que estivesse, ou existisse, no meio de vocês líderes, alguém que percebesse que o meu altar não é imundo, alguém que, vendo que o altar é imundo e o pão é imundo, pudesse fechar as portas e não acendesse debalde, não acendesse em vão o fogo do meu altar. Então aqui ele está falando com a liderança da época, com os sacerdotes que tentavam e queriam acender o fogo para que a membresia, para que a igreja, para que Israel fosse adorar o Senhor. Então ele fala, olha, dessa forma, oferecendo tais sacrifícios, tomara, quisera que entre vós houvesse alguém que fechasse as portas. Acabou, não tem presença de Deus aqui, é melhor que vocês se retirem a submeterem-se a uma liderança sacerdotal que não honra e que não traz à mesa do Senhor pão saudável, pão palatável, pão deleitoso, pão que possa servir a casa do tesouro. Quantos estão entendendo? Muito bem, a princípio,
ele se refere ao sacerdócio, à liderança. Atenção, deixa eu colocar aqui um conceito e, ao mesmo tempo, uma palavra para você que nos ouve. Você visitante, você novo convertido, você internauta que está em casa, atento, já que você pode pensar, olha, com certeza essa palavra é para os sacerdotes, deixa eu colocar alguma coisa interessante para a igreja. Você que é novo convertido, preste bem atenção. Você que é novo convertido, que possui a sua maneira de adorar, a sua forma de adorar, em silêncio ou sem erguer as mãos, a não ser, entenda, quando solicitado pela administração. Olha o que eu vou lhe dizer. A ministração, e você vai descobrir hoje, a palavra ministração, quem está ministrando hoje os louvores? Exatamente, olhar de você já disse, Andreane. Quando, de repente, ela, como ministradora, pastora, qualquer que estiver ministrando, disser, vamos levantar as mãos. Aí, meu amado, a sua obediência não é a ela, não é a Nayuf, não é ao Marcelo Vecchione, ao Anderson Vecchione. A Bíblia diz que você não está aí obedecendo a homens, você está obedecendo a Deus, que lidera seu povo, que lidera a sua igreja. Também, se não obedecermos, estaremos sendo desobedientes a homens? Não, mas a Deus. Mas alto lá, vamos lá. Então, eu disse, você que é novo convertido, que possui sua maneira de adoração, em silêncio ou sem o erguer de mãos, a não ser quando solicitado pela ministração, que é também, você que é também extrovertido, você que é alegre, largo em adorar e buscar a Deus, você que possui sinceridade no seu coração, essa adoração é bem-vinda por Deus, é bem-vinda para o Espírito Santo de Deus. Deixa eu dizer algo. Algumas pessoas, e com razão, dizem, não é o estereótipo, aparência exterior, o tipo exterior que denota, que aponta a adoração. E aí, essas pessoas, fiquem bem atentos para isso, se apegam a esse conceito, não é o estereótipo que vai demonstrar que eu estou adorando. Repare bem, olha o que eu vou falar, espere eu concluir o raciocínio. Que vai denotar a minha adoração ou não a Deus. Mas a adoração deve ser, escute essa, o que a Bíblia diz que a adoração deve ser? E nós vamos descobrir isso na palavra. De corpo, alma e espírito. Olha, meu irmão, olha para cá. Se a adoração que Deus pede para que o adoremos com toda a nossa força, com todos os nossos sentidos, alma, força, corpo e entendimento, espírito, se ele pede essa adoração, é claro que o meu estereótipo vai exalar, vai apontar, vai se emocionar, emoções, alma, que meu corpo vai se flexionar, vai acenar, porque eu amo, eu adoro de corpo, alma e espírito. Então, muito cuidado, você que é novo convertido também, isso não é para você, tá? Não vá se sentir jamais ofendido. Deus não abomina. O que é abominar? Deus odeia, Deus não suporta. Então, alguém diria, para lá, eu como novo convertido, como verde na fé, eu, internauta, falando, eu posso ser atingido por isso? Repito, se você no seu coração souber, entender que deve expressar-se com corpo, alma e espírito, e não o fizer, você está alheio, você está desobediente à palavra. Então, quantos estão entendendo o que estamos colocando? Uma coisa é adorarmos em espírito e em verdade, a outra coisa é não adorarmos por não conhecê-lo. O Senhor nos perdoa o tempo da ignorância. Outra coisa é não adorá-lo porque não temos ainda com ele intimidade. Amém. O Senhor é longânimo, assaz benigno. Ele espera, ele não está pronto e não quer punir ninguém. Ele quer que todos nós cheguemos ao arrependimento. Então, atente bem para isso, para que não saiamos daqui com dúvidas. Não é recomendado pelo estereótipo, mas a adoração deve ser de corpo, alma e
espírito. Quando solicitado olha que coisa linda, pela ministração, vamos levantar as mãos. Aí alguém diz, pastor, mas para lá, será que eu vou obedecer? Escute essa. Olha o que diz 1 de Tessalonicenses 4:8. Portanto, é dessa arte também, portanto, aquele que rejeita estas orientações, pare lá, eu vou continuar. Olhe para cá, que orientações? Todas as orientações que emanam da liderança. Todas as orientações que emanam para a igreja. O Senhor diz, portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus, que vos concede o seu Espírito Santo. Então, quando Deus aqui no momento de louvor, isso aconteceu hoje, pastor? Não pense que eu estou pregando para hoje. Em nenhum momento eu percebi a presbítera pedindo isso, mas ela pode pedir. Mas eu estou falando para você, portanto, disso, 1 Timóteo, 2 Tessalonicenses, muito obrigado pela 1 Tessalonicenses 4:8. Portanto, aquele que rejeita estas orientações, quais, pastor? Todas, irmãos, inclusive estas dos ministérios, sim, porque aqui, pastor Andriane, quem quer que esteja aqui, já repeti nomes, estão sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Então, as orientações que eles estão emanando, as orientações que eles estão delegando, é para que sejam recebidas como vindas de Deus. Então, repare bem, eu não vou levantar a mão, não, porque em que pese a presbítera, me refiro a hoje, não pediu ainda, pediu para eu levantar as mãos, eu não levanto porque o meu estereótipo não permite que eu levante, irmãos. Amados de Deus, isso não vem do Senhor. E por isso eu sei que nessa noite, novos convertidos estão isentos disso. As pessoas que ainda não tiveram um compromisso, um encontro real com Deus, estão isentos disso. Mas aqueles que já tiveram um encontro com o Senhor, estão sendo monitorados, dirigidos e afagados pelo Espírito Santo. Então eu vou repetir, não é recomendado pelo estereótipo, mas a adoração deve ser de corpo, alma e espírito, quando solicitado também pela ministração, mas diz o ministro, vamos levantar as mãos, ou vamos aplaudir. O Senhor diz, batei palma todos os povos, levantai as mãos com vozes de júbilo. Irmãos, é uma direção de Deus. Aí eu vou ler na íntegra. Portanto, aquele que rejeita estas orientações está rejeitando não ao homem, mas a Deus, que vos concede o seu Espírito Santo. Sabes, nós que temos o Espírito Santo, entendemos, inteligimos e percebemos quando alguém aqui, dirigido pelo Espírito Santo, nos pede para fazer alguma coisa. Claro que nós entendemos. Então, a adoração, vamos repetir, corpo, alma e espírito. A adoração é de corpo, alma e espírito. Amém? Você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus é uno, é único, eu e o Pai somos um. Porém, Ele nos criou e nós somos a sua imagem. Portanto, somos detentores de corpo, alma e espírito. E essa conjuntura, essa constituição humana, corpo, alma e espírito, é chamada para adorá-lo. Nós veremos hoje na palavra do Senhor. Muito bem. Então, o estereótipo, ele é impressionante, ele é interessante, ele é bom, mas não como justificativa para nos esquivarmos do contexto da igreja. Hoje foi dito aqui, com muita colocação na oração, pelo nosso ministro Eduardo Guerra, se não somos louvor, não somos igreja. Lá o mezanino é igreja, quem está na escola dominical é igreja. Isso é corpo, amém? Isso é corpo. E a ministração e os ministros deram continuidade a essa adoração maravilhosa. Na segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz assim: o Senhor é o Espírito, com E maiúsculo. O Senhor é o Espírito. Olha que coisa linda. E onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade para adorá-lo, para cultuá-lo, para erguer as mãos, para aplaudi-lo, quem sabe até dançar como dançam os ministros, mas nós estamos aqui rapidamente, só para que você diga, agora o pastor está pedindo para todo mundo dançar. Não, não estou falando isso. Eu estou falando que é uma expressão que vem do coração. Você pode dançar sem estar dançando, mas pastor, então recai nas outras? Não. É claro, meu irmão, se você for instado, convocado para isso, é uma outra questão. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Senhor é o Espírito na vida dos ministros. O Senhor é o Espírito na vida da ministra Andriane. E onde há o Espírito do Senhor, aí, no meio do povo, há liberdade para adorá-lo em espírito e em verdade. Muito bem, amada igreja do Senhor. Dando continuidade, atente bem, ainda não concluímos. Estamos numa rota magnífica. Em Salmos 106, eu peço a minha linda e amada pastora Nailfa, ainda não, ela está filmando, por favor, Samuel, segura aí, Samuel, eu peço, pode, ela já largou tudo, ela ficou emocionada agora. Então, Salmos 106, versículos, somente de 39 a 40, minha pastora, para não delongarmos. Salmos 106, 106, de 39 a 40, pastora Nailfa. Assim glória a Deus. Agora sim. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram com seus feitos. Acendeu-se, por isso, a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Segura aí que eu vou continuar a leitura. Eu vou depois colocar: acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo e ele abominou a sua própria herança, os seus próprios escolhidos. Vou repetir o início, o primeiro período. Assim se contaminaram com as suas obras e prostituíram-se com os seus feitos. É possível, igreja, um ser humano contaminar-se com as suas próprias obras? Sim, quando ele acha, esse ser humano, que essas obras são dele, para a honra e glória dele. Nabucodonosor, essa glória é minha, eu fiz isso tudo. Ficou louco, rastejou como animal, porque ele exaltou as suas obras como se ele fosse o braço forte. Ele realmente está dizendo que o povo contaminou-se com as suas próprias obras e prostituíram-se os membros desse povo. O povo se prostituiu com os seus feitos, com as suas realizações. Por isso é bom que saibamos algo. Quando nós realizamos alguma coisa para o Senhor, quando você prega e o povo sente a presença de Deus, glorifique a Deus, porque é o Espírito Santo dele, na sua vida, que está fazendo o povo sentir a presença. Quando você ministra, glorifica, e todo mundo sabe disso aqui, e exalta, saiba que o Espírito Santo está aqui, exalte-o, porque essa obra é dele, e esse feito é dele. Ninguém é capaz de emocionar e de fazer um povo adorar um Deus invisível, sem que o Espírito Santo não esteja mediando isso. É ele, para ele, só dele, aplaudamos esse Deus. Então, repitamos. Você tem, eu tenho, nós temos um estereótipo? Temos, irmãos. O nosso exterior para Deus reflete a adoração. Ou será que a adoração está sendo feita, isso não acontece aqui, e eu desinteressadamente, aleatoriamente, alheio, bocejo, saio andando, saio resmungando? Não, irmão. O estereótipo de quem adora está pautado em corpo, alma e espírito. A presença de Deus é gloriosa. E por isso ele diz assim: contaminaram, ou se contaminaram com as suas obras e se prostituíram com seus feitos. Acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo e ele abominou a sua própria herança. Eita! Nós que somos herança do Senhor, nós que somos povo de Deus,
Poderemos receber dele o seu ódio, a sua abominação, a sua rejeição? Sim, é ele quem está dizendo. Amém, queridos? Mas nós não estamos aqui e Deus não quer que isso ocorra com nenhum do seu povo. Salmos 51. Vamos ver? Salmos 51. Vamos ver esse estereótipo onde se encontra. Salmos 51, versículo 17. O nosso ministro Anderson Vecchioni vai nos ler aqui na frente. O Samuel é o nosso piloto, vai trazer isso, nosso volante. Salmos 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Muito obrigado, excelente leitura. Sacrifícios agradáveis a Deus. Vamos lá? Quais são os sacrifícios que agradam a Deus no teu estereótipo, igreja? Olha o que ele quer ver no teu coração. Ele vê o coração, amém? Pelo fato dele ver o coração, não significa que o meu estereótipo, que o meu tipo exterior vai ficar solto, desgarrado. Não, 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 não. Olha lá, a leitura do Anderson. Sacrifícios agradáveis a Deus são, primeiro, o espírito quebrantado. Espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Se você pode estar adorando, sim, caladinho, mas o teu estereótipo, você está exalando a presença de Deus, você está com o coração quebrantado, o espírito compungido e contrito, Deus se agrada de você, porque Ele sabe que você tem esse estereótipo. Deus percebe que você se pauta pelo respeito a Ele, pela honra a Ele, pelo louvor a Ele. E nessa noite, é por isso que nós estamos aqui presentes. Essa passagem que eu vou pegar agora foi lida na íntegra, em todo o conteúdo do Salmo, ou dos Salmos, pelo nosso ministro Yuri Oliveira, que nos trouxe uma mensagem linda ontem. Vão lá no YouTube, canal do Pastor Afrânio, e procurem assistir no culto da Jucade. Mas eu quero ler, e já estava na pauta, quando o Yuri leu, eu digo, meu Deus, Deus é maravilhoso, né? Mas ele leu todo. Eu só vou ler 4 versículos. Salmos 63, de 1 a 4. Pegue lá. E aqueles que têm aplicativo, Bíblia, internauta que está em casa, você que está aí na geladeira, isso, fecha a geladeira, agora venha ouvir. Salmos 69, de 1 a 4. 63. Estou indo para outro lugar, irmãos. Isso é para amanhã. Salmos 63, de 1 a 4. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida. Olha que coisa linda. Exausta, sem água. Eu vou repetir. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco amebisticamente, não, covidicamente, gripadamente, não. Eu te busco ansiosamente. Eu tenho sede. A minha alma tem sede de ti. Os meus sentidos, as minhas emoções, a minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. O Yuri fez uma representação ontem. Você joga uma água na terra quente, na areia quente, no deserto, há uma absorção. Ele suga. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força, a tua glória, a tua força, a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver em teu nome, em teu nome. Vamos levantar as mãos? Em teu nome, não é que eu queira não, levanto as mãos. Em teu nome levanto
as mãos. Vamos repetir isso? 1, 2, 3. Em teu nome, levanto as mãos. Mais uma vez. Em teu nome, levanto as mãos. Terceira. Em teu nome, levanto as mãos. Aplauda, aplauda. Por quê? Porque ansiosamente nós o buscamos. Por quê? Porque nossa alma tem sede dele. Por quê? Porque o nosso corpo almeja ele, como terra árida deseja água, nós desejamos a ele. Por isso levantamos as mãos. Nessa noite, Senhor, como és magnífico, como és glorioso, e que agora, meu Deus, marche para o altar, esse lindo e precioso, aguerrido ministério de louvor, para que juntamente a eles, membros do ministério, nós possamos entoar, segundo a direção da ministração, os mais perfeitos louvores. Unge e capacita-nos para que tenhamos essa disponibilidade. Unge-nos e deleita-nos com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia, porque a tua graça é melhor do que a vida. Ó Deus vivo!